Que Deus e Jesus nos abençoe a todos nós, nos ilumina, nos fortaleça e nos ampara sempre. Vamos continuar com as nossas breves reflexões dessa semana, lembrando aos nossos irmãos que nós estamos aqui seguindo as lições do livro Segue-me, que foi ditado pelo Espírito de Emmanuel e psicografado pelo nosso irmão e companheiro Chico Xavier. E o título da lição de hoje é Na Experiência Diária. E a gente vai fazer um estudo aqui hoje, uma reflexão que não deixa de ser assim, muito importante para os nossos dias atuais, né? Que nós estamos aí vivendo momentos políticos, econômicos muito difíceis no mundo inteiro, vamos dizer assim, e estamos aí vivenciando também uma guerra. Então, esse tema aqui, a forma com que Emmanuel vem colocar aqui para nós, ele é de muita importância e até mesmo faz com que a gente possa pensar um pouquinho mais no bem, ao invés de nós ficarmos dando um pouco mais de ênfase no mal, comentando tudo aquilo que está acontecendo no nosso dia de hoje. Ou seja, como diz aqui no título para nós, na experiência diária. Então, a frase a qual o Emmanuel tirou da Bíblia, está lá naquela parte, lá em João, no capítulo 15, no versículo 17, aonde Jesus vem falar sobre o maior mandamento. É aquela parte em que Jesus fala que nós devemos nos amarmos uns aos outros como Ele tem nos amado. Então, a frase é nesse capítulo, lá no versículo 17, diz o seguinte: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. São palavras, uma frase dita por Jesus. E Emmanuel começa aqui esse texto para nós com uma reflexão muito importante que chama a nossa atenção, principalmente, como eu já disse agora no princípio, pelos dias de hoje. Ele começa com a palavra seguinte, olha: sem compaixão, o amor não entraria em parte alguma a fim de cumprir a divina missão. Então, ele coloca aqui para nós que sem a compaixão, o que é a compaixão, É o ato de nós, nos preocuparmos ou de nós sentirmos, termos a empatia de sentir com o outro pelo sofrimento do outro. Mas é muito interessante que o Emmanuel vem colocar para nós aqui e serve para nós assim como uma coisa muito importante para nós refletirmos, nós que comentamos muito, a respeito talvez de algumas pessoas, talvez pessoas mais renomadas, chefes de nações, que talvez causam aí as guerras, ou talvez a miséria de um certo povo, as dificuldades, as dores e os sofrimentos. O Emmanuel vem colocar para nós o seguinte, que nós vamos sim nos compadecer daqueles nossos irmãos aflitos. A gente se compadece sim, quando a gente vê uma notícia de irmãos nossos sofrendo por alguma aflição. Mas o Emmanuel vem lembrar também a nós aqui, que além de nós nos compadecermos dessas pessoas que são aflitas, mas que nós também lembremos também daquelas pessoas que causaram a aflição. Que nós então tenhamos, e nas nossas preces, que nós também não façamos as nossas preces simplesmente por aqueles que estão sofrendo aflição, mas por aqueles também que causaram as aflições. Emmanuel coloca para nós que quantas pessoas sofrem aí por golpes de delinquência, daqueles que talvez cometem aí a delinquência contra nós, mas o Emmanuel vem colocar para nós que nós também devemos ter misericórdia para com aqueles que promovem o crime, não só com o acontecimento, mas com aquele que promove o crime. Emmanuel coloca para nós que
muitos de nós vamos ter piedade daquelas pessoas que são enganadas, tapeadas e talvez tomam prejuízos, talvez por acreditar em pessoas, talvez que se dizem mais inteligentes, mas que moralmente ainda estão muito aquém do que talvez deveriam estar, que a gente então pede a Deus, roga a Deus e busca auxiliar aqueles nossos irmãos que foram enganados por aqueles homens chamados, né, astutos, inteligentes. E o Emmanuel vem pedir para nós, para que nós também pensemos, né, e tenhamos a compaixão por esses que enganam. Da mesma forma, a gente vai pensar que Emmanuel fala para nós devemos ter muita piedade daqueles que morrem, mas nós devemos ter muita compaixão daqueles que matam. Emmanuel nos chama a atenção para nós, muitas vezes, é claro, irmos e acudirmos, buscarmos auxiliar aquelas pessoas que passam fome ou aquelas pessoas que choram. E Emmanuel vem dizer para nós que além de acudir essas pessoas, mas que também se faz necessário que nós também tenhamos a compaixão daqueles nossos irmãos que fazem as lágrimas, daqueles nossos irmãos que fazem, né, as dificuldades, as dores e os sofrimentos. Emmanuel, então, vem trazer para nós aqui, como nós, principalmente, nós que somos adeptos à doutrina espírita, e nós temos aqui também, né, o entendimento da lei que nos rege, da lei da ação e da reação, né? E nós, dentro do Espiritismo, que acreditamos na reencarnação, nós sabemos sim que aqueles que estão sofrendo hoje, eles se sofrem hoje, é porque Deus, dentro da sua justiça, está permitindo o sofrimento por uma necessidade daqueles que estão sofrendo. Porque talvez, como todos nós sabemos aqui, os nossos sofrimentos de hoje são os mesmos sofrimentos que nós causamos aos outros ontem. Então, é uma questão de lógica para nós. Quem sofre hoje, ou nós, ou o que quer que nós ou outros estão sofrendo hoje, tem uma certa razão desse sofrimento, porque senão Deus não permitiria, Deus dentro da sua justiça não permitiria que alguém sofresse sem nenhuma necessidade. Mas nós sabemos também que se graças a Deus hoje nós já estamos sofrendo, resgatando, como nós temos o costume de dizer, talvez o sofrimento que nós causamos no passado, nós também devemos ter piedade ou compaixão daqueles nossos irmãos que estão cometendo os enganos hoje. Porque, com certeza, amanhã, pela lei de justiça, a lei, né, de Deus, esse nosso Pai, bondoso, misericordioso, mas também justo, permitirá que aquele que hoje está causando o sofrimento sofra amanhã também na mesma intensidade dos sofrimentos que eles estão causando hoje. Então, nessa mensagem aqui de Emmanuel, serve para nós nos mantermos cuidadosos com aquilo que nós fazemos da nossa vida hoje, nos vigiando e cuidando para nós, né, fazermos o bem, auxiliarmos e nós não buscarmos causar sofrimento para ninguém, porque esses mesmos sofrimentos amanhã nós vamos ter que enfrentá-los, sofrendo na mesma proporção que estamos fazendo sofrer os outros. E Emmanuel também vem nos chamar a atenção e nos pedir para que nós hoje também, ao invés de nós ficarmos criticando, julgando, condenando aqueles que hoje estão cometendo aí os seus erros, vamos dizer assim, porque nós sabemos que dentro dessa lei de justiça, amanhã eles estarão também acertando contas com a justiça divina. Então, o Emmanuel pede para que nós, então, façamos as nossas preces e tenhamos a compaixão desses nossos irmãos que hoje estão cometendo os seus erros, muitas vezes gravíssimos, porque amanhã eles serão responsabilizados por todos os sofrimentos que eles causaram e que estão causando hoje.
E o Emmanuel vem dizer para nós que ao invés de nós usarmos a nossa palavra condenando, julgando ou criticando, ou seja, aumentando ainda a força do mal, o Emmanuel diz para nós que a única força capaz de dissolver o mal é o bem. É a nossa participação no bem, orando, torcendo e buscando, dentro dos nossos pensamentos e nossas palavras, termos piedade e compaixão desses nossos irmãos. Emmanuel acrescenta assim para nós, que apenas o bem dissolve o mal, tanto quanto a treva tão só se extingue ante a bênção da luz. Que então nós façamos da nossa vida, do nosso olhar, das nossas palavras, façamos luz em tudo aquilo que nós estamos fazendo hoje, para que esse pouquinho de luz nossa hoje possa também extirpar, extinguir as trevas que existem no mundo hoje. Façamos cada um de nós. Talvez nós, isso acrescentando aqui, não tendo aqui, nessa parte de Emmanuel, mas sejamos nós vagalumes na escuridão da noite. Porque, por menor que seja a luz de um vagalume numa escuridão da noite, ela é visível. Nós podemos ver que escuridão nenhuma, treva nenhuma que existe numa noite é capaz de apagar a luz de um pequeno vagalume. Sejamos nós, então, na nossa experiência diária e adotando aqui o pedido de Jesus, para que nós nos amemos uns aos outros, isso daí é indistintamente, para que nós possamos, então, através do nosso amor, por menor que seja, por menor vagalume ou por menor que seja a nossa luz, aqui nesse mundo, que nós sempre possamos fazer luz diante de tantas trevas. Que Jesus nos abençoe a todos nós, nos ilumina, nos fortaleça e nos ampara sempre. Fiquemos todos nós com Deus.